Existe uma diferença muito grande entre quem anda de moto e quem apenas usa uma moto. E essa diferença não aparece na ficha técnica, não aparece na potência do motor e muito menos no tamanho do tanque, porque essa diferença acontece dentro da cabeça e principalmente dentro do coração. Para algumas pessoas, a moto é apenas uma forma de chegar mais rápido ao trabalho, fugir do trânsito, economizar combustível, sendo apenas mais uma ferramenta prática de rotina, assim como um carro, um ônibus ou qualquer outro meio de transporte. Mas para outras pessoas, a moto é muito mais do que isso, porque ela representa um momento de silêncio, um espaço de reflexão, uma oportunidade de se desconectar do mundo que insiste em correr rápido demais. Quem vê de fora pode achar que é apenas alguém rodando sem destino, mas quem está ali sabe que não está fugindo da vida, está na verdade tentando se reconectar com ela. Porque quando você sobe de uma moto e gira a chave, você não está apenas ligando o motor, você está abrindo uma porta para um momento que muitas vezes é o único momento do dia em que você consegue ouvir seus próprios pensamentos. E é por isso que para muita gente, moto não é transporte, é terapia. Existe um momento muito específico que todo motociclista conhece. E esse momento acontece exatamente quando o capacete fecha e o mundo lá fora começa a ficar distante. Como se de repente o barulho da rotina fosse sendo abafado pelo som do vento. Não importa se o dia foi cansativo, não importa se você está com a cabeça cheia de preocupações, ou tentando resolver problemas que parecem não ter solução. Porque assim que a moto começa a rodar, algo dentro de você começa a desacelerar. O trânsito continua existindo, as contas continuam chegando, os problemas continuam esperando, mas naquele instante, enquanto você está rodando, parece que tudo isso perde um pouco de força. E talvez seja exatamente isso que torna a moto tão especial, porque ela cria um espaço onde você consegue respirar, pensar e reorganizar a mente, mesmo que por alguns minutos. A motocicleta não é apenas uma máquina, mas uma forma de compreender a própria vida, porque a estrada, de alguma forma, sempre reflete o que está acontecendo dentro de nós. E talvez seja por isso que muitas vezes a gente sai para rodar sem saber exatamente para onde ir, mas sempre volta sabendo um pouco mais sobre quem somos. Mas é importante deixar algo muito claro, porque nem todo mundo tem o privilégio de usar a moto como terapia, e isso não diminui em nada o valor da moto na vida das pessoas. Para muitos, a moto é trabalho, é sustento e é responsabilidade, sendo a ferramenta que garante o pão de cada dia e a segurança da família. É um entregador que roda o dia inteiro, enfrentando sol, chuva, trânsito pesado, sabendo que cada corrida é mais um passo para manter a casa funcionando. É um motofretista que corre a cada rua da cidade e transforma duas rodas em dignidade, mostrando que a moto também é sinônimo de esforço e perseverança. É o pai ou a mãe de família que usa a moto para trabalhar, estudar e cuidar dos filhos, transformando a rotina corrida em algo possível, graças à liberdade que duas rodas oferecem. E isso não é errado, pelo contrário, isso é bonito, porque mostra que a moto também é uma ferramenta de transformação de vida. Mas existe outro tipo de motociclista, aquele que não sobe na moto apenas para chegar a algum lugar, mas sobe na moto para sair de dentro da própria cabeça e encontrar um pouco de paz. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, onde todo mundo parece estar sempre correndo, sempre preocupado e sempre tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. E nesse cenário, encontrar um momento de silêncio se tornou algo raro, quase um luxo, que poucas pessoas conseguem ter. Mas o motociclista encontra esse silêncio à estrada, enquanto o vento bate no peito e o som do motor acompanha o ritmo dos pensamentos. Não existe telefone tocando, não existe notificação, não existe interrupção, apenas a estrada e o tempo passando de forma diferente. A vida não deveria ser uma jornada até o túmulo com a intenção de chegar seguro e intacto, mas sim uma viagem intensa, vivida de verdade, com emoção e significado. Andar de moto parece ser exatamente isso, uma forma de sentir a vida com mais intensidade, com mais presença e com mais verdade. Porque enquanto você roda, você não está apenas indo de um ponto a outro, você está vivendo o caminho. Existe algo curioso sobre o capacete, porque apesar do barulho do vento e do som do motor, ele cria uma espécie de silêncio que não existe em nenhum outro lugar.
Dentro do capacete, você não escuta conversas paralelas, não escuta cobranças, não escuta as preocupações que normalmente tomam conta da rotina. Ali dentro, existe apenas você e seus pensamentos. E às vezes esse é o único momento do dia em que você consegue realmente refletir. É nesse silêncio que muitas ideias surgem, que decisões começam a fazer sentido, e que problemas começam a parecer menores do que realmente pareciam. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sai para rodar quando está triste, quando está confuso, ou quando simplesmente precisa respirar. Porque a moto não resolve os problemas, mas ajuda a reorganizar a mente para enfrentá-los. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa é uma experiência que só quem anda de moto consegue entender de verdade. Você já saiu para rodar sem destino, apenas para esfriar a cabeça, depois de um dia difícil ou depois de uma semana cansativa? Já aconteceu de você sair sem saber para onde ir, mas voltar para casa com a sensação de que algo dentro de você ficou mais leve? Então comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Para você, a moto é transporte ou terapia? Cada resposta aqui é uma história diferente. E tenho certeza de que muitos vão se identificar com o que você vive sobre duas rodas. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de moto, mas principalmente a gente fala de alma. Existe uma liberdade que não pode ser explicada, apenas sentida. E essa liberdade parece justamente quando você começa a rodar sem pressa, sem compromisso, sem obrigação de chegar a algum lugar específico. É uma sensação difícil de descrever porque não tem relação com velocidade, não tem relação com potência, nem com o tamanho da moto, mas sim com o momento em que você percebe que, por alguns minutos, o mundo inteiro ficou para trás. Enquanto o vento bate no peito e a estrada vai se desenhando à sua frente, você começa a perceber que aquele momento é só seu, sem cobranças, sem pressão e sem a correria que normalmente domina a vida. Che Guevara, durante suas viagens de moto pela América do Sul, escreveu algo que representa muito bem esse sentimento, quando disse que a estrada transforma a gente porque ela mostra quem realmente somos, quando não há distrações. E talvez seja exatamente isso que acontece quando você anda de moto, porque ali você não está interpretando um papel, não está tentando agradar ninguém, você está apenas sendo você. A moto não te dá apenas mobilidade, ela te entrega um espaço onde você pode existir sem filtros, sem máscaras e sem pressa. E quando você percebe isso, entende que a moto não é só um meio de transporte, mas uma forma de liberdade que poucos conseguem compreender. Existe algo curioso que acontece quando você está rodando de moto, porque o tempo parece funcionar de forma diferente, como se cada quilômetro fosse mais intenso e mais presente do que a rotina normal. Às vezes você sai para dar uma volta curta, mas quando volta, parece que viveu muito mais do que apenas alguns minutos, porque ali você está atento a tudo, ao vento, ao cheiro da estrada, à paisagem e até mesmo aos seus próprios pensamentos. Enquanto no dia a dia tudo passa rápido demais, na moto o tempo parece desacelerar, e essa desaceleração não acontece na estrada, acontece dentro da gente. Você começa a observar mais, pensar mais e sentir mais, e isso transforma uma simples volta em algo quase terapêutico. Em um mundo onde todo mundo está sempre correndo atrás de algo, a moto ensina que nem sempre precisa acelerar, às vezes é preciso apenas rodar. Rodar sem destino, sem pressa e sem a necessidade de cumprir horários, apenas deixando a estrada guiar o ritmo do momento. E é nesse instante que você percebe que não está apenas pilotando uma moto, você está vivendo o momento de forma mais intensa. Tem gente que sai para rodar quando está feliz, apenas para prolongar a sensação de liberdade e aproveitar o momento. Mas tem também quem sobe na moto quando está triste, confuso ou cansado, buscando algo que muitas vezes nem sabe explicar. A verdade é que a moto funciona como uma espécie de medicina silenciosa, que não elimina os problemas, mas muda a forma como você os enxerga. Enquanto você roda, sua mente começa a desacelerar, e aquilo que parecia grande demais começa a parecer mais simples. A moto não resolve as dificuldades da vida, mas ajuda a clarear o caminho, como se cada quilômetro rodado fosse uma forma de reorganizar os pensamentos. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem que precisam rodar para pensar, porque a estrada aqui é um ambiente onde a mente consegue respirar. Não existe milagre, não existe mágica. Existe apenas você, a estrada
e o tempo necessário para que as coisas comecem a fazer sentido. E às vezes, é exatamente isso que a gente precisa. Uma das coisas mais estressantes de andar de moto é que você quase sempre volta diferente de como saiu, mesmo que a volta tenha sido curta. Às vezes você sai cansado, estressado, preocupado, mas volta mais leve, mais tranquilo, com a mente mais organizada. Nada mudou lá fora, os problemas continuam ali. As responsabilidades continuam esperando, mas algo mudou dentro de você. E talvez esse seja o verdadeiro poder da moto. Ela não muda o mundo, mas muda a forma como você enxerga o mundo. Ela te dá tempo para pensar, para respirar e para reorganizar a mente, mesmo que seja durante alguns quilômetros. E quando você percebe isso, entende que não foi apenas um passeio, foi um momento de cuidado com você mesmo. E isso, em um mundo tão acelerado, se torna algo extremamente valioso. No fim das contas, a moto pode ser muitas coisas diferentes, e todas elas são importantes e válidas. Ela pode ser trabalho, pode ser sustento, pode ser uma ferramenta de sobrevivência para quem depende dela todos os dias. E isso é bonito, porque mostra que a moto também é dignidade, esforço e conquista. Mas para quem sente a estrada de forma diferente, a moto se torna algo maior, algo que não pode ser explicado apenas com meio de transporte. Ela vira refúgio, vira silêncio, vira liberdade e vira um momento raro de conexão com a própria mente. Porque quando você está rodando, você não está apenas indo de um ponto ao outro, você está vivendo o caminho, e muitas vezes se encontrando nele. E talvez, só talvez, seja por isso que quem entende sabe, a moto leva o corpo, mas quem realmente viaja é a alma. E quando você percebe isso, entende que para alguns a moto é transporte, mas para outros ela sempre será terapia. E que os bons ventos nos guiem sempre.